Hello! E já entrou, aí sim, hein? Peraí, como é que eu faço aqui? Oi, Deb, tudo bem? Edu, pede pra participar, que aí eu já coloco você aqui. Oi, Pri, tudo bem? Eu vou colocar aqui o tema pra vocês, gente, pra gente já começar com o Edu. Só um segundinho. Prontinho. Então vamos lá, pegar uma aguinha aqui. Oi, Verônica, tudo bem? Oiê, Oi, Edu! E aí, tudo bem? tudo bem e você? Tudo ótimo. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e que é pouco falado, né? Que é a importância de todo mundo fazer terapia, inclusive o terapeuta, né? Porque não adianta a gente querer cuidar dos outros se a gente não cuidar de nós mesmos. E o Edu, ele é o meu terapeuta, é o terapeuta que cuidou de mim por um bom tempo e agora ele está viajando bastante, ele está com bastante projetos aí muito legais que a gente vai apresentar para vocês também. E ele vai contar sobre uma técnica que ele trabalha que é incrível, que assim me ajudou demais, transformou demais a minha forma de lidar com a vida, de lidar com questões internas. Então eu apresento vocês o Edu, um cara que estuda aí o autoconhecimento e a espiritualidade há mais de 20 anos. Então, se apresente aí, Edu, bem-vindo e gratidão por ter aceito esse convite de estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, querida. Bom, só para vocês ficarem com um pouquinho de gostinho, olha a vista que eu tô aqui, ó. Eita! Eu tô em Alto Paraíso, então a conexão aqui, ela às vezes ela oscila, tá? Mas vamos lá. Bom, para mim é um prazer estar aqui de novo. Eu já admiro demais o teu trabalho, né? E acho que é uma reciprocidade mútua. É, Como você disse, eu estou no meu trabalho de autodesenvolvimento há mais de 20 anos, na verdade, especificamente 24 anos. Eu comecei com 17 anos de idade, em trabalhos com estudo com medicinas, com plantas de poder, principalmente a ayahuasca. E com 18 anos eu já estava coordenando grupos de ayahuasca e comecei a estudar algumas escolas iniciáticas, como a gnose, como os decretos da chama violeta de Saint-Germain. Eu fui me aprofundando em várias questões, em várias escolas iniciáticas, como eu disse, e que depois de algum tempo de estudo eu comecei a perceber que espiritualmente estava tudo certo. O que não estava certo era emocionalmente. Existiam emoções que eu não sabia lidar com aquilo, que eu era sequestrado por determinadas emoções e que eu não sabia lidar com nada disso. E foi por isso que eu resolvi começar a estudar a influência do que a nossa infância, do que é nosso roteiro de nascimento, que é o período que compreende a nossa concepção, a nossa gestação, o próprio nascimento e os 3 primeiros anos de vida, o que isso influencia na vida do adulto. E através desse autoestudo, eu comecei a encontrar dores e traumas que tinham sido gerados exatamente nesse período, e eu falei, bom, para mim o trabalho real de autoconhecimento não é mais no macrocosmos. Eu não quero mais saber se eu estou tendo contatos, abrindo portais e com ETs, com pleidianos, arturianos, com nada disso. Eu quero saber como está funcionando o meu microcosmos. Ou seja, eu posso e devo sim fazer movimentos em direção ao macrocosmo, desde que o microcosmo esteja resolvido.
E aí eu comecei a perceber que pouquíssimas pessoas têm o microcosmo resolvido. O que é microcosmo resolvido? Microcosmo resolvido é: eu consigo mapear as minhas emoções, eu consigo saber exatamente o que eu estou sentindo, e mais, eu utilizo o meu corpo, que é o meu verdadeiro mestre, para compreender determinadas emoções, e eu percebi que pouquíssimas pessoas tinham esse movimento. Eu também sou seu fã, Exatamente. obrigado. Edu, Então, e tem uma. Desculpa só te interromper, mas tem uma coisa muito interessante que eu percebo sobre isso, que é o seguinte: os terapeutas, muitas vezes, eles acreditam que, por exemplo, um banho de sal grosso, arruda e coisas assim, que, ok, são ótimos para uma limpeza energética, mas tem uhum. coisas que a gente não consegue mudar se não for no cerne do ser humano, né? Que são as Sim. emoções. Então não adianta mudar superficialmente questões energéticas, acender incenso, palo santo, fazer toda aquela limpeza energética se você não souber trabalhar suas emoções, né? Na Então, verdade, assim, são aspectos da personalidade humana. Então, nós temos aspectos energéticos, temos aspectos espirituais, temos aspectos físicos, temos aspectos emocionais e temos aspectos mentais. Então, o energético, ele é um desses pontos, ok. Mas se eu não sei, se eu não consigo trabalhar as minhas emoções, por exemplo, eu faço meu banho de sal grosso e tudo mais e tal, 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 e vou começar a atender o meu paciente, por exemplo. Ou eu faço o meu incenso, legal, energeticamente eu fiz uma oração, beleza. Mas o meu corpo está completamente travado porque eu estou num processo de irritação com a minha parceira e eu não consegui ainda trabalhar essa raiva, mas eu vou atender o meu paciente. Ou seja, mentalmente, emocionalmente, eu não estou bem. Energeticamente, eu fiz um paranauê ali, tá ok. Mas não tá ok. Eu preciso olhar nesse contexto mais abrangente para eu ver realmente os movimentos que eu tenho que fazer, porque mapear as nossas emoções é um verdadeiro GPS da alma. Quando eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando eu sei qual é a emoção que eu estou tendo, eu posso ter uma nova possibilidade de interpretação. Por quê? Existe uma diferença muito grande entre emoção e sentimento, e as pessoas confundem muito, elas acham que é a mesma coisa. E não existe similaridade entre emoção e sentimento. Emoções são reações fisiológicas, são reações viscerais, são reações no corpo que eu tenho para uma determinada tomada de decisão. Ou seja, todos os mamíferos têm emoções. Não fale que cachorro, gato, camelo ou qualquer outra coisa tenha sentimento. Eles têm emoções. E isso não classifica como mais ou menos, mas é só para a gente usar a nomenclatura correta. Então, emoções são reações que eu tenho no meu corpo para uma determinada tomada de decisão. E o mamífero ele tem somente duas decisões: atacar ou fugir. Ele não tem outra possibilidade. O ser humano ele é dotado de neocórtex pré-frontal. Então, ele tem capacidade cognitiva, ele tem capacidade de interpretação. Ou seja, sentimento é a interpretação que eu tenho dessas reações no meu corpo. Então, esse é o grande lance. Por que uma pessoa é diagnosticada com TAG, com transtorno de ansiedade generalizada? Porque tudo ela diz que ela sente ansiedade. Porque ela não consegue traduzir as questões do corpo. Então, a ela não raiva... sabe o que é medo, né? O que é raiva, o que Exato. é medo. Uhum. Exato, porque a raiva ela tem um movimento específico no corpo. O medo tem um movimento específico, a insegurança tem um movimento específico. Quando eu aprendo a identificar esses movimentos no meu corpo, eu começo a me separar disso e falar: opa, eu não vou ser sequestrado por essa emoção. Eu vou observar ela para eu tomar uma decisão mais assertiva. E junto a isso, da onde que é gerado essas emoções que elas vêm assim? É exatamente isso que eu trabalho no curso Origens e na nova metodologia que não só eu, como nós, estamos desenvolvendo para poder trazer essa nova ferramenta de autoconhecimento para as pessoas. Por quê? Nós precisamos aprender a entender o que significa criança interior,
e criança interior ferida. Todos nós temos uma criança interior e todos nós temos essa criança interior ferida. O que é uma criança interior ferida? Nós todos fomos criança, nós todos tivemos uma infância, nós todos tivemos pai, mãe, avô, avó, tutor, responsável, independente de qual é o... Travou? Travou? Desculpa, eu recebi uma ligação aqui, mas já... Não, perfeito. Então, todos nós tivemos alguém que foi um tutor, mesmo que tenha no orfanato, não importa. O ser humano 100% dependente, até os 7 anos de vida principalmente, ele é 100% dependente de outro ser humano. É, inclusive, o animal, o mamífero, que mais demora para se tornar independente. Eu falei até os 7 anos, porque é óbvio que vai até os 14 essa dependência, né? Principalmente. Uhum. Mas eu estou usando o 7 porque é aonde a gente atravessa o nosso primeiro setênio. Nesse processo, desde a concepção, da gestação, do tipo de nascimento e dos 7 primeiros anos de vida, essa criança, ela teve necessidades básicas universais. Necessidade do quê? De atenção, de alimento, de proteção, de segurança, de ser visto, de ser notado, de ser importante, de merecimento, de pertencimento. É uma lista gigantesca. Por mais amorosa... por mais que os pais tentem fazer o melhor, é impossível, né, Edu? Porque eu conheço pessoas assim que falaram, mas a minha criação foi ótima, eu fui super... Meus pais me deram muita atenção, mas a criança por si só, ela já tem uma demanda muito grande, né, de atenção. O que você acha? É importante as pessoas entenderem assim. Eu estou na minha frente aqui com uma pessoa que... Eu posso utilizar o teu exemplo pessoal? Pode, claro. Então, eu estou na frente da Amanda, que quando ela começou a fazer atendimento comigo, eu falava que algumas questões de infância, ela falava assim, não, mas a minha infância foi bem da hora, foi legal, e eu aproveitei bastante, não sei o que e tal. E eu em nenhum momento estou ali para desdenhar disso ou dizer que é uma mentira e que ela está contando uma mentira para ela. A infância de todo mundo assim, de muitas pessoas, foi realmente muito legal, brincou na rua, teve ali o papai, a mamãe, tá ok, ninguém está dizendo ao contrário. Mas no processo específico da Amanda, nós identificamos que o papai dela demorava para ir buscá-la no colégio quando, às vezes, esquecia de buscá-la no colégio. Automaticamente, isso traz um processo interno de abandono, de rejeição, de traição, porque afinal essa criança está lá esperando e o papai não aparece, ela se sente traída. E isso vai sendo levado para o comportamento como adulto. Então, para eu me sentir amado, eu preciso me enquadrar dentro de determinados padrões para que eu não sofra o que eu sofri na minha infância. Então, são inúmeros casos que eu posso trazer aqui de, por exemplo, primeira vez que eu fui fazer uma imersão do resgate da criança interior há 10 anos atrás. A professora fez uma volta, assim, para fazer o check-in, para fazer a apresentação. Eu sou fulano de tal, eu venho de tal lugar. E ela é uma francesa que fala portunhol, né? E ela pegou e ela falou para mim, o que te traz aqui? Eu falei, olha, nem sei o que me traz aqui, porque minha infância foi maravilhosa. Aí ela falou, foi maravilhosa, meu amor, vamos a ver então. E aí no primeiro dia já me caiu uma ficha de que não tinha sido maravilhosa dentro das necessidades básicas universais que qualquer criança tem. E no final eu fui descobrir por que eu estava atraindo tantas relações afetivo-amorosas onde eu era rejeitado ou onde eu buscava inconscientemente essa rejeição. Porque eu tive uma rejeição pós-parto. Quando eu nasci, a primeira reação, o primeiro estímulo externo que eu recebi foi: Nelma, o teu filho é lindo, maravilhoso. E ela disse assim para o médico: tira essa desgraça de perto de mim. Eu nunca quis esse filho. Esse foi o imprint que eu recebi. O que o Edu, criança, recebeu?
Uau, para eu ser amado, eu preciso ser rejeitado. Isso E é aí muito você vai retrabalho. reproduzindo isso, né? A Você pessoa vai vai querendo reproduzindo, reproduzir isso. você vai reproduzindo isso. Então, isso é um único exemplo que eu estou dando de um padrão que foi instaurado. A partir dos 7 anos de idade, dos 7 aos 14 anos de idade, a criança começa a ter a formação da psique e as frases de efeito que o papai, a mamãe, a sociedade, o professor colocaram é o que vai conduzir a vida dessa pessoa. Por exemplo, não põe a mão na boca, você estava com dinheiro na mão e dinheiro é sujo. Você vai acreditar que dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Você raspa esse prato se você quiser comer a sobremesa. Ou seja, eu estou te dando uma condição e eu estou te intimando a terminar uma determinada coisa, senão você não vai ganhar outra. Olha, semana que vem o titio vai vir aqui para passear com você lá no parque. Durante a semana toda dessa criança, todos os dias são preto e branco. O dia Ela só vai ficar colorido é esperando. o dia colorido é o dia do passeio. Mas no dia do passeio, o tio teve um problema. Meu amor, eu não vou poder ir hoje. Tá tudo bem para você? Ela pode até falar sem graça. Tá tudo bem, tio. Internamente, ela se sente traída. E ela E vai a atrair. mesma coisa é o ser humano hoje em dia, né? Assim, depois de adulto, trabalhando de segunda a quinta no Trabalhando modo duro para ganhar cinzento, dinheiro. esperando pelo final de semana como se fosse essa criança, né? Esperando o Exato. dia de ir ao parque. Ô, Lu, e eu Exatamente. queria te fazer uma pergunta, falando sobre os terapeutas, no sentido assim, você percebe que muitos terapeutas, eles negam que precisam de terapia. Eles sentem que Sim. já estão curados, que inclusive Uhum. tem até vergonha de mostrar alguma vulnerabilidade nesse sentido, Uhum. né? E aí eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho da sua percepção sobre essa positividade tóxica, sobre essa questão de negar o autocuidado. Isso não acontece só com terapeuta, acontece com Uhum. pessoas em geral que acham que a vida tá maravilhosa. Eu era uma pessoa dessa, né? Pode Sim, usar o meu sim. exemplo aí. Bom, terapeuta, primeiro de tudo, que uma das primeiras motivações que trazem um terapeuta a se tornar terapeuta são as suas dores. Só que aí, ele automaticamente, como ele está cuidando da dor dos outros, ele deixa de olhar para dele. E aí se instaura o que a gente chama de síndrome do salvador do mundo. Eu salvo o mundo inteiro, menos eu. Mas, a, mas, Exatamente. a, mas eu estou contando para mim que eu estou fazendo um trabalho de cura para a humanidade. Mas não é. Então, tem esse ponto, tem o ponto de não se permitir se vulnerabilizar, de se expor, dizendo, como assim eu vou fazer terapia? Né? Agora, eu, por exemplo, já tive, como você mesma é a maior prova disso, a Amanda, para quem me segue aqui e não conhece a Amanda é dona de um espaço chamado Espaço Shambhala, que agora se fundiu numa agência também. E eu, a Amanda, ela já me viu chegar às 6 horas da manhã no Shambhala e sair 11 da noite. Ou seja, eu atendia 7, 8 pessoas por dia. Então eu sei bem o que significa ser workaholic nesse meio também. Cara, imagina se eu atendo, vamos arredondar, 5 pessoas por dia. E eu atendo durante 5 dias. São 25 pessoas com 25 processos completamente diferentes um do Diferente. outro. Como que eu vou saber lidar com isso, sendo que eu não estou fazendo o meu trabalho de autocura, de autoobservação, de autoaprendizagem? E eu costumo dizer que o terapeuta ele só pode levar o paciente dele até onde ele foi. E eu sou uma pessoa agraciada pelo universo de tanta bucha que eu já desenrolei. Nossa Senhora, quem conhece a minha história de vida fala Jesus amado, né? Mas o que eu costumo dizer é, as maiores dores que vocês têm, que eu tenho, que a Amanda tem, são verdadeiras molas motivadoras, molas propulsoras para você encontrar uma missão de vida. Como assim? Eu tive a minha ferida primordial é a rejeição. Até hoje, quando eu percebam isso, tá? Não é quando eu sou rejeitado, é quando eu interpreto que eu estou sendo rejeitado. Isso é o mais importante. Não é que acontece um fato específico que é gerado a rejeição, mas eu tenho uma interpretação
do que está acontecendo diante das experiências que eu tive e das memórias celulares que foram anexadas em mim. Então, todas as vezes que eu me conecto com essa dor da rejeição, eu automaticamente eu agradeço por essa dor, mesmo que pareça uma coisa louca, mas eu paro um pouco e falo, cara, é essa a camada que eu estou tendo que trabalhar. Se é essa camada que eu estou tendo que trabalhar, é porque eu vou começar a atrair pessoas com essa dor para eu poder ajudá-las. E é isso que sempre acontece. E Mesmo as coisas acontecendo. muitas vezes a pessoa não percebe também, por exemplo, que ela sente raiva por conta de um sentimento de rejeição, ou ela sente tristeza Completamente. por conta da rejeição. Às vezes a pessoa só vai sentindo, mas ela não tenta perceber qual que é esse gatilho, né? E eu acho Exato. que entender esse gatilho, tem até um vídeo seu sobre gatilhos emocionais que é incrível, né? E Uhum. acho que perceber isso faz a pessoa começar a observar as emoções dela com mais como se estivesse fora da mente, né? Não Exato. mergulhada naquela reação imediata, né? Porque E esse gatilho, ele quando ele é acionado, a primeira reação que acontece é no corpo. Então eu sinto que o meu papel, tanto nas redes quanto no trabalho terapêutico, é facilitar as coisas, não ficar utilizando termos da neurociência nem nada, porque isso não entende nada. Então vamos por exemplo prático. Eu tenho a minha dor de rejeição. Eu tenho uma companheira e eu mando uma mensagem para ela, eu percebo que ela visualizou, mas ela não me respondeu. Eu já sou um adulto. Então, eu tenho um sistema cognitivo desenvolvido e tenho maturidade suficiente, autoconhecimento suficiente para eu simplesmente contar para mim, né? Bom, ela deve estar ocupada, daqui a pouco ela me responde. Ok. Passa mais meia hora, eu mando outra mensagem, ela visualiza, mas ela não me responde. O meu corpo, por mais que eu tenha todas essas ferramentas, isso é muito importante. Se vocês guardarem isso dessa live, tá ok. Por mais que eu tenha processos de autodesenvolvimento, por mais que eu tenha experiência, por mais que eu tenha maturidade, o meu corpo tem uma memória celular de rejeição e ele vai travar. Ele vai travar. Vai vir um aperto no peito, vai vir um aceleramento cardíaco, vai vir uma dor no estômago, vai vir uma tensão nos ombros, eu vou querer me recolher, eu vou querer tomar alguma decisão. Isso é emoção. Estou sendo invadido pela emoção. Ser sequestrado por essa emoção é uma coisa. Sentir essa emoção é outra. E aí que está o grande erro no que eu percebo, tanto na condução de alguns terapeutas quanto das pessoas que estão fazendo terapia. Elas acreditam que essa reação vai acabar. Como que ela vai acabar, sendo que ela está carregada a vida inteirinha? Como que ela vai carregar, como que ela vai desfazer disso se ela não curou a criança ferida que foi a vítima dessa situação? Se eu não curo a minha criança interior, se eu não valido as questões que foram invalidadas, não tem como, por mais conhecimento que eu tenha. Então é por isso que a base do meu trabalho é o resgate da criança interior. A base do meu trabalho é ensinar as pessoas como acolher o que não foi acolhido. Por quê? Se essas pessoas não fizerem esse trabalho, elas vão levar para as relações afetivas essa carga. Sendo assim, elas vão criar dependência emocional e carência afetiva porque elas querem aquilo que elas não tiveram. E a é pessoa pode bizarro quando até. uma outra pessoa. É muito, só para complementar aqui, e é Uhum. muito ruim quando a pessoa espera que uma outra pessoa dê para ela o que ela não teve. Isso é a base do amor próprio. Amor próprio significa eu dar para mim mesmo o que eu preciso. E quando eu estiver transbordando, aí eu posso compartilhar o meu transbordamento com outra pessoa. Mas buscar me transbordar na outra pessoa não vai dar Não vai certo. rolar. Não E vai muitas rolar. vezes a pessoa finge, né, assim, inconscientemente, né, não é por mal, mas a pessoa finge que, por exemplo, ela já tá plena, iluminada, namastê, né? Já vi muito isso, assim, Gratiluz. gratiluz, tá tudo certo, tudo em paz, mas se isso está incrustado nas suas células, se isso está incrustado no seu corpo, né, nas suas Uhum. couraças, né, como você fala,
Então não tem como a mente fingir que está sendo diferente, se o corpo Exato, vai reagir, né? Então exato. O corpo está conversando o tempo todo com você, né? Enquanto a gente está esse falando trabalho aqui, esse trabalho da pode falar. criança, ele consegue agir nessa memória celular? Como que funciona o trabalho da criança dessa É, forma mais profunda? eu vou trazer o exemplo pessoal de novo, porque eu recebo mensagens quase que todos os dias e eu acho fofo, na verdade, mas é uma ilusão. Nossa, Edu, eu queria ter o nível de lucidez que você tem. Eu queria ser resolvido como você é. Quem te disse que eu sou bem resolvido assim? Quem foi que te disse? A rede social? Cuidado, hein? Cuidado que você pode estar olhando a grama do vizinho mais verde e a grama pode ser sintética, hein? Mas por que eu estou dizendo isso? 3 minutos, 5 minutos antes de começar a live, a Su, que é da equipe da Amanda e tudo mais, me mandou uma mensagem e falou assim: contagem regressiva. O corpo inteiro travou. Só que assim, espera um pouco. Eu tenho mais de 20 anos de autodesenvolvimento. Eu sei exatamente o assunto que eu vou tratar. Esse é o assunto que eu supostamente domino. Para mim, aparecer na câmera aqui é super de boa. Mas existe um histórico dentro de mim de desaprovação parental. Tudo que eu fazia, papai, mamãe e professores desaprovavam. E dá para vocês imaginar a praga que o Dudu era. Por que, que o Dudu era uma praga? Eu fui diagnosticado por todos os médicos com, é, como é que fala? Quando é muito ativo, hiperativismo, sabe? Que eu era hiperativo e não sei o quê. Não, não existe essa história de hiperativo. Existe uma criança que não recebeu amor e que ela tá, olha para mim, olha, eu tô aqui. Dá para você olhar para mim? É isso que existe. Não existe essa história de criança hiperativo e não sei o quê, que nem estão dizendo aqui, TDAH. Beleza, esses são nomes que são respeitados. Quem sou eu para bater de frente com psicologia ou com qualquer outra coisa? Mas se você for olhar mais profundamente, é uma criança que está precisando ser vista, está precisando ser notada, ela está precisando ser abraçada, ser acolhida. E aí eu estou procurando em pessoas ou relações esse tipo de movimentação. Eu não estou buscando isso dentro de mim. E é por isso que o resgate da criança interior é tão importante. Como você percebeu, você me perguntou uma coisa e eu saí fora. Você quer perguntar de novo? Porque eu me perco nas Não, era informações. isso mesmo. Era isso. Tá. Se o trabalho da criança interior, ele pode. Eu sei que pode, porque eu já passei por esse processo e eu Uhum. senti mudanças. Porém, eu sei que também é um processo que é eterno, né? A gente sempre vai estar em Sim. busca dessa melhoria contínua, né? Mas Isso é muito importante, porque o que acontece como eu estava dando o exemplo, agora eu lembrei da pergunta. Então, vem aquele frio na barriga, né? Um aperto no peito. Nossa, vão ter umas 100 pessoas, nós estamos em 87, vai ter umas 100 pessoas que vão estar lá me ouvindo. Como que vai ser? Não sei o que, e tal, tal, tal. A memória celular ela é ativada. Eu paro um pouco, com 3 inspirações e 3 exalações conscientes. O que é isso? Eu estou voltando a minha atenção para o meu corpo. Eu estou saindo dessa loucureira que a mente está contando. Nossa, você não vai dar conta. Nossa, você não vai conseguir. Nossa, vai ter gente lá que vai te fazer uma pergunta que você não sabe responder. Quem é que tem essa dor? A criança. O adulto tem ferramenta suficiente. É isso que eu ensino no curso. É isso que eu quero ensinar nessa nova metodologia. Como que a pessoa consegue parar, se voltar para o corpo e dizer: opa, espera um pouco. O que é que eu estou contando para mim? Porque existe uma diferença muito grande do que eu estou contando para mim que está acontecendo ou que vai acontecer, aonde eu olho para cenários trágicos, absurdos, que nunca nem vão acontecer, e o que realmente está acontecendo. O que está acontecendo é que meu corpo está um pouco travado porque eu sinto medo da exposição. Ótimo, ok. Medo, vem aqui. Vamos fazer junto essa live aqui, porque eu nem quero que vocês saiam. Então, medo. respondendo a sua pergunta, é uma questão de eu aprender a lidar com essas emoções e não fazer e não querer arrancar elas da minha memória celular, porque isso não vai acontecer. É incrustado. Todas as vezes que essa rejeição me visita, eu sei lidar com ela. Não é que ela vai. E tem feridas, inclusive,
que vai ter muitas pessoas aqui que vão ficar chateadas com isso, que não vão ser curadas. Tem ferida que não vai ser curada. Você vai ter que aprender a apertar o botão de vai se lascar e aprender a lidar com isso. Porque são questões muito, muito enraizadas. E é um trabalho para a vida toda. Eu não conheço ninguém curado. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, eu viajei a Índia toda, eu viajei a Tailândia toda, eu viajei a Ásia toda atrás de um ser iluminado, encarnado, alguém que está curado. Eu não conheci ninguém. Eu morei na Índia há mais de 2 anos, eu vasculhei a Índia inteirinha, que falaram que lá era não sei o que, aí me falaram que no Nepal tinha um cara, e eu fui atrás do cara, que eu olhei e falei, cara, o cara tem dor da infância inteira distribuída no corpo dele. Eu conversando com o cara, ele com o corpo travado, assim, ó. Uhum. Entende? Então, eu não conheci ninguém curado. Eu conheço pessoas que estão no processo de cura, como eu estou, como a Amanda está, como boa parte de vocês que estão acompanhando a live estão. Então, o que eu costumo dizer é uma frase de Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia. Não existe um fim para se chegar, só existe o caminho. Se só existe o caminho, que eu consigo fazer com que esse caminho seja leve, que ele seja florido, que ele seja gostoso, porque eu estou encarnado aqui para desfrutar a vida. Eu não posso estar encarnado aqui para sobreviver. Me desculpa, porque a grande maioria das pessoas, elas estão sobrevivendo. Isso é bizarro. Isso é muito, muito pequeno. Sabe? Para a grandeza que o ser humano é. Pode terminar, desculpa. Não é isso, é a conclusão. Para a grandeza que o ser humano é muita pequenez eu sobreviver, né? Não, total. Enquanto a gente tem condições físicas, emocionais de buscar evoluir, em qualquer sentido que seja da vida, eu acho que esse é o propósito de estar vivo, né? Também, né? Além de desfrutar da vida, desfrutar do que existe na vida de bom, porque a gente não nasceu só para trabalhar, pagar boleto e morrer, né? A gente nasceu para aproveitar essa existência, né? Esse é o processo linear, né? Então, linear por quê? Porque é uma linha. É onde ela começa no ponto A e termina no ponto B. No ponto A é o nascimento, no ponto B é a morte. Entre o ponto A e o ponto B, eu pago conta, tenho filho, constituo família, me divirto um pouquinho, pago conta, sofro um pouco e morro. Deus me livre. Deus me livre. Pessoas, e, Edu, eu acho que é uma coisa muito... Desculpa. Aí, só para concluir isso aqui, pessoas que estão no seu caminho de cura, é isso daqui, ó. É um movimento circular. Ela morre e nasce o tempo inteiro. O tempo inteiro ela tem coisa para olhar e o que era muito importante em algum momento da vida dela já não é mais. E ela precisa aprender a soltar. Como que ela aprende a soltar isso, sendo que ela tem muito apego? Por que ela tem apego? A ausência de amor. Então eu preciso curar a minha criança interior ferida para eu aprender a dar para mim tudo isso e viver nesse processo cíclico, né? E viver com mais leveza, né? Com mais tranquilidade. E eu acho que o segredo de tudo isso tá também em observar a nossa mente. Porque, às vezes, a nossa mente, ela cria muitas histórias. Ela cria histórias sobre o futuro, né? De que algo vai dar errado, de que eu não vou conseguir. Enfim, a mente, ela é muito criativa para o sentido positivo e para o negativo, às vezes, principalmente, né? A maioria das pessoas tem mais facilidade em criar histórias ruins do passado e do futuro, né? Ou se arrependendo, remoendo alguma coisa do passado. Então, o convite é que a gente tente observar a nossa mente. E tudo bem se a gente sentir raiva, sentir medo, sentir alguma coisa, mas que a gente esteja sempre observando esse movimento. E que muitas dessas conversas mentais que a gente tem internamente, elas não são reais, né? E eu acho que isso o Edu fala muito no curso, né, no Origens, da importância da gente olhar para a nossa mente e trabalhar essas memórias celulares, essas memórias da infância, porque são justamente essas memórias que fazem a nossa mente ficar remoendo, revivendo coisas do passado, né? Só que projetando para o futuro, ou enfim, a gente tem que observar a mente. E, gente, antes de eu fazer a próxima pergunta para o Edu, compartilhem com as pessoas que vocês sabem que estão passando por algum momento difícil, com pessoas que vocês querem ajudar, que vocês sabem que precisam de um autoconhecimento mais profundo. Porque isso aqui, de verdade, é uma riqueza
que não tem tamanho. Para quem entrou agora na live, eu passei por um processo terapêutico com o Edu um tempo atrás, que fez uma diferença incrível na minha vida, em todos os sentidos, inclusive no sentido profissional também, no sentido afetivo, em todos os sentidos eu tive mudanças muito grandes. E de verdade, é uma das técnicas que eu mais reconheço como algo que muda a vida da pessoa de verdade. E o Edu não precisa que eu dê esse depoimento, porque ele já tem milhares de depoimentos de alunos dele, milhares de depoimentos de pessoas que passaram por essa transformação e que quem tiver curiosidade, ele vai abrir a próxima turma, né, Edu, agora em novembro. Mas Dia depois 6 de novembro. a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse método, tanto para quem quer se aprofundar enquanto pessoa, né, para quem quer passar por esse processo de transformação como aluno do Edu, e também para quem quer ser terapeuta e usar essa técnica para ajudar outras pessoas. Agora o Edu está abrindo essa técnica dele, esse método que ele criou, para que outros terapeutas possam ser multiplicadores dessa ferramenta incrível que ele criou, tá bom? Gente, Edu, agora eu queria te fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: em quais áreas da vida você acha que o resgate da criança interior é fundamental? Então, por exemplo, no financeiro, afetivo, por exemplo, no sentido afetivo. Que tipo de problemas afetivos que as pessoas têm decorrentes da criança interior? Por exemplo, insegurança, ciúme, possessividade, como que funciona isso? Todos têm origem Todos. na infância. Eu vou dar um exemplo aqui do roteiro de nascimento do meu irmão. Eu, como terapeuta, eu atendo fazendo o roteiro de nascimento. No curso, eu ensino ferramentas que cai ficha. Já no segundo módulo, que é o roteiro de nascimento, as pessoas falam, cara, já valeu o curso, porque agora eu entendi. E o que é esse entendi? O que é terapia? Terapia é aquele lugar desconfortável onde você paga para ouvir o que você já sabe, tá? E muitas vezes, quando você não sabe, é aí que está o teu movimento de repetição. Porque até que você tome consciência de situações inconscientes na tua vida, esse inconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar isso erroneamente de destino. Essas palavras não são minhas, são de Jung. E para mim são as mais sábias. Então, o trabalho terapêutico real, tá, é tomada de consciência. Porque a fórmula da cura é muito simples. 50% da fórmula da cura está relacionada a essa tomada de consciência. É o famoso, então é por isso que eu estou fazendo isso? É por isso que acontece isso? Os outros 50% eles estão relacionados a qual é a tomada de decisão, qual é a atitude que eu vou ter para transformar isso que eu já não quero mais. Então, a fórmula da cura por si só é muito simples. Desafiador é colocar em movimento, né? Mas, enfim. Então, qual foi a pergunta que você me fez mesmo? Que eu me perdi de novo. Quais problemas da vida das pessoas que podem ser modificados Afetivo. através do resgate da cura? Beleza. Então, vamos pegar aí o exemplo do meu irmão, tá? O meu irmão, ele teve uma gestação de muito medo. Meu irmão é mais velho, 3 anos mais velho. A gestação da minha mãe foi de muito medo e de muita insegurança, porque era o primeiro filho, ela não fazia ideia, ela era muito nova, ela não sabia como conduzir isso tudo, ela morava longe das irmãs, longe da mãe, ela estava insegura e com muito medo. Isso, muito medo e muita insegurança. Nasceu o meu irmão. O meu irmão, ele é extremamente inseguro, extremamente medroso nas relações afetivas dele. Tudo o que ele vai fazer, ele precisa necessariamente perguntar para a esposa dele se é o caminho ou se não é o caminho. Por que isso acontece? Porque na gestação ele foi banhado com essas emoções da minha mãe. Eu costumo dizer que o sabor do líquido amniótico das emoções que foram geradas é o que vai gerar, é o que vai conduzir esse adulto. Então, problemas como insegurança, falta de autoestima, dependência emocional, carência afetiva, todas essas questões podem ter pessoas aqui que vão trazer outras percepções. Eu estou super aberto, mas se alguém conseguir me trazer uma percepção que seja diferente
de que tenha vindo da infância, estou super aberto, porque não tem da onde gerar. O curso Origens, sabe por que ele chama Origens? Porque se nós somos seres divinos, como todas as linhas filosóficas, espiritualistas e religiões dizem, que somos pedaços de Deus, que somos mônadas divinas, se eu sou tudo isso, por que que eu entro em processo de não merecimento, de não pertencimento? Por que que eu não consigo fazer determinada coisa? Por que que eu não tenho processo de escassez? Alguém implementou isso em mim. Então eu começo o curso dizendo assim, guardem esse mantra para o resto da vida de vocês. Nunca existiu, não existe e jamais vai existir nada de errado com vocês. Vocês apenas são frutos de crenças e padrões que foram imputados pelo papai, pela mamãe, pela sociedade, por professores, e que você está repetindo isso acreditando que essa é a tua verdadeira realidade. É só isso. Entende? Então, por exemplo, aqui perguntou, depressão do adulto é problema da infância? Pode ser sim, depende de qual é o nível dessa depressão, depende de qual os gatilhos que foram sendo acionados, se é um processo de desamor, se é um processo de falta de amor próprio, se é um processo de falta de autocuidado, porque tem pessoas, por exemplo, que elas não se cuidam porque elas não se sentem merecedoras, inclusive. E aí, essa raiz sim vem da... Então, dizer que a depressão do adulto vem da criança interior, pode ficar um negócio muito... Mas se você for destrinchando isso, por que que eu estou com depressão? Porque eu estou sentindo uma falta de autoestima que me gerou uma tristeza, essa tristeza gerou... Ah, mas a depressão não é uma doença? Pode ser. Mas a doença não é, não é hereditário? Pode ser. Então, eu não estou excluindo outras percepções. Mas o que eu estou querendo dizer é, em resumo, se você fizer o contato com a tua criança interior e começar a cuidar dela, a sua vida vai ser mais leve. É isso que eu estou querendo dizer. Tem pessoas que perguntam para mim, se eu fizer o curso, eu vou curar a minha criança interior? Eu falo, imagina. Não é o curso que vai curar a sua criança, é você, pelas ferramentas que você está aprendendo, que vai fazer o trabalho da forma correta. Não existe almoço grátis, gente. Não acredita em pó de pirilim-pim-pim, não acredita em 10 passos para. Não é isso, cara. Não funciona desse jeito. É um trabalho árduo, o trabalho da cura é um trabalho árduo, mas que pode ser leve. Árduo não quer dizer que tem que ser duro, não quer dizer que precisa ser com sofrência, com dor, né? O que cura é o amor, não é a dor. Mas a dor é a mola propulsora para eu falar, não quero mais isso, e agora eu opto pelo amor. Amor de quem? Meu mesmo. Eu preciso aprender a acolher as minhas dores. E, Edu, eu gosto muito de uma coisa que você falou uma vez, não sei se foi na terapia ou no curso, que é o seguinte, tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou ruim, é sempre aquilo que a gente precisa viver para aprender alguma coisa, né? Eu, pelo menos, nossa, quando você falou isso em algum momento, não lembro se foi no curso ou na terapia, isso fez muito sentido, porque às vezes as pessoas se colocam no vitimismo de que a realidade dela é muito difícil, as coisas que estão acontecendo são muito difíceis, e às vezes decorrente de situações que vão acontecendo, a pessoa vai entrando cada vez mais nessa vibração de vitimismo e se torna um ciclo vicioso, né? Mas quando a gente se coloca como protagonista da nossa vida, a gente quer mudar, não importa o que já aconteceu no passado, importa o que a gente vai fazer para que as coisas mudem, né? E, por exemplo, tomar a decisão de participar do Origens foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, e que as pessoas que eu conheço, né, a Su e outras pessoas que fizeram também, assim, é muito transformador. E eu acho que esse é o tipo de decisão de sair do vitimismo e entrar em um momento de assim, não, agora eu que mando nessa porra, né? Tipo, de verdade, assim, é eu que vou fazer o meu movimento de mudança. E não significa que a partir disso a vida vai ser só rosas e arco-íris e unicórnios. Significa que você vai conseguir olhar para tudo que vai acontecer daqui em diante, né, de ruim ou de coisas positivas ou negativas, e você vai conseguir extrair o aprendizado que aquilo está querendo te trazer, né?
ao invés de você ser Exato. sequestrado, né, pela emoção, como você sempre fala de ser sequestrado pela emoção. E aí eu queria saber, no sentido profissional, assim, que tipo de problemas profissionais que você acha que as pessoas têm decorrentes da criança interior? Por exemplo, de querer agradar todo mundo, de Uhum. querer ser submisso ou ser muito agressivo no trabalho. Como que isso pode representar para você no sentido da Na criança? verdade, na verdade, assim, por que que uma pessoa ela tenta a todo custo é, ser notada, ser vista, ser amada, e aí ela é muito compassiva, e aí ela está trabalhando, e o chefe fala de um jeito com ela engole sapo, e aí ela vai engolindo sapo, e ela vai tentando ser amada de alguma forma. Por que que isso acontece? Porque faltou na infância. Se uma pessoa ela não consegue, vamos dizer, isso que aconteceu com o Shambhala agora. O Shambhala já está bem estruturado, está muito legal e tudo mais, e aparece uma opção, uma possibilidade de junção com uma agência e de repente você começa a deixar de atender como acupunturista para poder ajudar as pessoas a se tornarem terapeutas e tudo mais. Isso é uma transição. Todas as vezes que nós vamos fazer uma transição ou que nós vamos começar alguma coisa, nós vamos reviver o trauma do nascimento. Então, o que aconteceu no dia do teu nascimento vai ser revivido em todas as vezes que você começar um relacionamento, começar um trabalho, ter que fazer alguma transição de carreira e automaticamente 80% dos nossos nascimentos foram de cesárea. O que significa nascer de cesárea? Não fui eu que decidi nascer. Foi alguém que optou por mim o dia melhor que era para eu nascer. Eu não tive um esforço de ir lá e encontrar o canal e eu sair por mim mesmo e tudo mais. Não foi a minha mamãe nem meu papai que pegaram em mim que eu tive o primeiro contato. Foi um médico que passou para o pediatra, que passou para a enfermeira, que catou como um frango o filho e jogou numa balança e não sei o que. A hora que a Nossa. criança chega até mim, ela está toda travada já. Lembrando que a maior dor que o ser humano passa é a dor do nascimento, dor emocional. Por quê? Porque dentro do útero, quer queira, quer não, nós estamos tendo quase que nossas necessidades básicas humanitárias atendidas. Eu estou em unicidade com o universo, com Deus, com o cosmos, no útero da minha mãe, num ambiente aquático, onde eu me sinto protegido, onde minha placenta me dá a alimentação a hora que eu quero, e tá ok. Alguém me saca de lá de dentro sem me avisar, inclusive. Foi alguém que rasgou e você estava meio que dormindo, olhou e falou, velho, não tá na minha hora, é daqui uns 5 dias. Não, não, vem agora que eu tenho o meu cruzeiro lá e tá na hora de você nascer, velho. E aí rasga, arranca do ambiente aquático, te coloca no ambiente terrestre, aéreo, você não tem pulmão, você respira pela placenta, te cortam a placenta, o cordão umbilical, com menos de 5 minutos de pulsação, que é o mínimo, hoje já sabe disso, cortam o cordão umbilical, a criança, sabe como que ela descobre que ela tem pulmão? Só E aí no ela susto mesmo, né? entende? Então, todos esses processos, eles são muito traumáticos e isso fica impresso na memória celular. E a gente continua replicando essas situações na nossa vida. Principalmente em relação a trabalho, eu sinto medo de sair desse trabalho e começar uma vida nova. Eu atendo 3 médicos, desses 3 médicos, 2 deles odeiam a medicina. Odeiam. E por que você entrou na medicina? Porque o papai me obrigou, porque o vovô era médico, o papai era Nossa. médico, a mamãe era médico, e o papai me induziu. Se eu quisesse um carro com 18 anos, eu teria que me tornar médico. Eu teria que passar na faculdade. Você só ganha o carro se você passar na faculdade. Ou seja, pressão, 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 resultado, 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 correr atrás de cenoura, correr atrás de cenoura. E automaticamente, hoje eu me sinto completamente travado, limitado, sem poder fazer o que eu quero. Pessoas que olham para mim e se eu disser que hoje eu já atendi 2 pessoas, que eu vou atender mais uma e estou fazendo uma live nesse cenário,
e que eu estou Nossa. viajando, e que eu estou a mais de 1.000 quilômetros da minha casa e tudo mais, isso para algumas pessoas é bizarro. Para mim é o mínimo, cara. Para mim é o Isso que é mínimo. vida, né? Lógico, É e isso, ainda são ganho as muito bem escolhas, para né? isso. E ainda ganho muito bem para isso, sabe? Tem pessoas que perguntam para mim, mas como que você consegue cobrar R$ 450 no atendimento? Eu falo, isso para mim é o que vale todo o trabalho de 25 anos de trabalho, velho. Entende? Então, até eu. Só que isso me dava uma dor. Por quê? De todas as pessoas que estão aqui, são pouquíssimas que têm condição de fechar um pacote de 10 sessões por 4.000, R$ 4.500. É uma realidade que não compete ao Brasil. Nesse sentido, eu criei o curso Origens. Por quê? Porque no curso Origens ele representa o que eu faria de forma individualizada de 7 a 9 sessões, só que eu condensei esse programa e é um trabalho terapêutico individualizado, só que de forma coletiva. E aí eu comecei a perceber que a potência de trabalhar o resgate da criança interior coletivamente é infinitamente superior ao individual. O que, que eu comecei a fazer? Eu não atendo mais o resgate da criança interior de forma individual. Eu convido a pessoa a fazer o curso. E é Porque muito lá ela vai legal, ter o ferramenta. coletivo é legal porque, às vezes, a gente, eu, por exemplo, eu percebi isso. Eu demorava para ter insights do que estava acontecendo comigo, de coisas do meu passado que estavam reverberando. Como você já me explicou, eu tinha essa questão do congelamento, né? De não conseguir perceber o que Uhum. acontece. E quando a gente está no coletivo, os depoimentos e as falas de outras pessoas naquele momento começam a dar insights em mim que falam, nossa, comigo também acontecia isso. Nossa, que Exato. interessante, também percebi a mesma coisa, mas eu não tinha essa consciência, né? Então, com o coletivo você consegue ter uma troca muito Uhum. legal e muito rica, tanto para o paciente, né? Para quem quer fazer esse trabalho como paciente, mas para os terapeutas que estão inseridos nesse meio, que querem aprender a trabalhar com a criança interior, é um trabalho incrível, assim. No coletivo você consegue aprender muito, 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 muito. E, nossa, É, no curso, o que que eu fiz? Porque tem muita gente que entra em contato comigo e fala assim: quais as linhas que você aborda? Falo, amor. Qual é a técnica que você usa? Amor. Mas aí tem muita gente que quer saber o que que é. Então, eu misturei antroposofia, que eu fiz uma formação em aconselhamento biográfico antroposófico, que através da biografia humana te cai um monte de ficha. Então, logo no primeiro módulo, que é o estudo das fases do desenvolvimento humano, a pessoa já tem um lampejo gigantesco de várias coisas. Então, eu juntei antroposofia, a biografia humana, inteligência emocional bioflow, comunicação não violenta, biopsicologia e questões específicas da ciência do início da vida, que traz toda essa bagagem relacionada à influência que a infância e o nascimento tem nos dias atuais. E numa conversa com você, naquela primeira reunião que a gente teve, ficou muito claro que primeiro, qual é o objetivo que eu tenho com esses cursos? Inicialmente foi fornecer um trabalho terapêutico de forma muito barata. Só para vocês terem uma noção, o valor do curso é o valor de uma sessão comigo. Então é muito, né, discrepante, assim. Então, inicialmente, foi para isso que foi criado o curso. Depois, depois da conversa que eu tive com vocês, eu comecei a perceber que eu poderia ser um disseminador de algo que outras pessoas pudessem trabalhar com isso, e assim a gente criar uma nova humanidade, que esse é o objetivo principal, criar uma nova humanidade. A minha companheira atual, ela trabalha com um método chamado de aprendizagem natural, que ela é a prática da minha teoria. O que eu estou querendo dizer? Que eu estou aqui em Alto Paraíso, por causa dela, vendo um movimento de criação que é a que realmente funciona. Ele tem 1 ano de idade e ele, para mim, ele está colocando em xeque várias teorias que eu já não vou utilizar mais no curso. Porque eu já estou conhecendo uma criança que sai fora disso. Ele tem 1 ano de idade, ele já tem personalidade. Ele tem 1 ano de idade, ele comunica a ela quando ele quer fazer cocô.
Ele tem 1 ano de idade, ele comunica com ela quando ele está com fome. Ele Nossa. comunica a ela todas as emoções que ele tem. Por quê? Porque ela valida todas as emoções dele. Um exemplo muito prático. Tá aqui a criança andando. Ela cai no chão. O que o adulto normal, entre aspas, né, normal faz? Ai, não foi nada quando faz isso, né? Não foi nada, não sei o quê. Foi sim, cara. Ele caiu e se machucou e tá chorando, frustrado. Qual é a forma que eu aprendi, assim, em loco, que me apaixonei por isso. Não só pelo método, como pela mulher que conduziu isso. Foi horrível, né, meu amor? Eu vi que você caiu. Foi aqui que você caiu, né? Cara, ele para de chorar na hora. Ele para de chorar na hora. Porque Por quê? ela Porque ele está sendo validou aquela validado. emoção. Exato, tá dizendo, nossa, foi horrível, foi muito difícil, foi muito triste, né? Eu vi que você caiu. Isso aí foi horrível, tá doendo, né? Pronto. Outra coisa, não foi ela que foi levantar ele. A não ser que tenha tido uma dor mesmo, mas a maioria dos pais, quando uma criança escorrega e ela está na fase de aprender a andar, ele vai lá auxiliar ela a se levantar. Nossa, Edu, mas isso é errado? Não quero trabalhar aqui com certo e errado, mas na psique dessa criança está sendo gravado o quê? Toda vez que eu caio, tem alguém que me levanta. E Isso é aí eu não dou bizarro, conta cara. de levantar sozinho, né? Exatamente. Não dou conta das mazelas da vida, porque, espera um pouco, você tá dizendo que muitas vezes eu não consigo tomar decisão na minha vida e não consigo assumir determinadas responsabilidades, porque alguém me levantava quando eu era criança e eu tinha que levantar sozinho? Bingo. Isso. Eu assumo. Eu bato no Edu, e peito. falando em levantar alguém, teve umas 2 ou 3 perguntas aqui de pessoas que falaram se é possível tratar alguém adulto, né? Se, por exemplo, eu tenho um marido, né? Teve um exemplo aqui de uma pessoa que o marido estava precisando passar por esse processo. Você acha que é válido as pessoas indicarem origens para quem ainda não tem consciência de que precisa de terapia? Ou mesmo assim é válido? Total. O curso ele foi montado para pessoas que eu chamo de completamente cruas. Como assim cruas? Nunca fizeram nenhum trabalho de autodesenvolvimento, não fazem ideia do que é criança interior ferida, não tem ideia do que é antroposofia. Modéstia à parte, sinceramente, de modéstia à parte, o curso ele veio num lampejo. Eu montei o curso em menos de 5 minutos. Então eu chamei que foi um insight divino. Porque eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para ajudar mais pessoas, porque os atendimentos individuais eu não estou dando conta e muitas pessoas não têm grana para pagar esse atendimento individual. E veio um lampejo, eu comecei a escrever e quando eu vi, eu falei, uau, cara, porque eu tenho relatos de psicólogos de mais de 25 anos de clínica dizendo que o curso foi fantástico para eles e tenho relatos de pessoas que nunca na vida foi o primeiro clique e falou, cara, foi o maior clique que eu já tive na vida. Então o curso, ele de alguma forma, por insight, por inspiração divina, por competência, ele ficou muito bem elaborado para esses dois nichos, assim, sabe? Agora, esse que nós estamos organizando para começando a engatinhar, que vai ser um treinamento para terapeutas trabalharem com a metodologia, ele vai ser completamente reformulado para esse intuito, né? Porque as pessoas que estão fazendo o curso como autodesenvolvimento, elas não precisam saber por que está sendo utilizado aquela metodologia e como está sendo usado. É aquela verdadeira. Eu falo isso sempre. Eu não estou aqui para ter razão, eu estou aqui para fazer sentido. Se fez sentido, abraça isso e bora. Eu não quero ter razão de nada, entende? Isso é o ego que quer saber ou tudo mais. Mas a partir do momento que fez sentido, veio o ahá. Se veio o ahá, eu posso trabalhar. Eu não tenho condição de trabalhar nada. Oi, Aline, querida. Tá sumida, hein? Eu não tenho condição de trabalhar o que eu não tenho consciência. Isso precisa ficar claro. Não dá para eu trabalhar determinada questão que eu não tomei consciência. O curso, ele vem para trazer consciência. Ah,
Então é por isso. Nossa, agora eu entendi. Eu nasci assim, a minha mãe me gestou assim, então eu tenho esse comportamento. Ótimo. Tá, e aí, como é que eu faço? A partir da tomada de consciência, eu escolho, porque eu sou um adulto, né? Então, se eu sou um adulto e eu tenho sistema cognitivo, tenho parte pensante, eu tenho poder de escolha. Ah, Edu, mas é tão Total. difícil. Então já muda o difícil para desafiador. Quando você diz que é difícil, o teu cérebro entende que é quase impossível. Desafiador, ele é movido a desafio. Então começa a contar para você. E outra coisa, independente se você vai fazer o curso ou não, entenda, você não. Muitas pessoas dizem assim: eu sou depressiva, eu sou dependente, eu sou tal coisa. Cuidado com esse eu sou. Esse eu sou, ele te traz uma permanência. Quer dizer, eu sou assim e eu não vou mudar. Pau que Você nasce veste a torto. camisa daquele problema, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não, não é assim, cara. Pode acreditar. Se você realmente está querendo uma transformação na tua vida, você tem condições de tomar as rédeas e eu estou depressivo, eu estou ansioso. Não é eu sou determinada coisa. Eu estou é um estado. Então, se é um estado, eu posso mudar. Se é uma Total. permanência, não dá para mudar, entende? E Então, o importante sabe, é começar a mudar isso. outra coisa também que me ajudou demais nessa questão da consciência, não só saber da infância, por exemplo, se eu nasci prematura, se o parto foi complicado, né? Quais impactos que Uhum, isso acontece, mas na questão dos setênios, eu achei muito legal, porque às vezes a gente está em alguma fase da vida de transição de um setênio para o uhum, outro, e aí vem aquela confusão mental, aquela coisa, aquele monte de pensamentos. E às vezes você entender que você está passando por uma transição de setênio faz toda a uhum. diferença para você entender, então tá tudo Total. bem, tá acontecendo um movimento É, natural, né? Conta dentro pra das gente um fases, pouquinho sobre os setênios, se você não dentro tiver. das fases, dentro das fases do desenvolvimento humano, segundo a antroposofia, que a antroposofia é uma filosofia, uma ciência do estudo do ser humano como? Num sentido integrativo. O ser humano ele faz parte da natureza. O ser humano ele faz parte dos ciclos da natureza. Mas o ser humano, por muita arrogância, prepotência, domínio, poder, ou seja, feridas da sua infância, ele quer ter mais, ele quer ser mais, ele quer, inclusive, não quero entrar no assunto política, mas a grande maioria dos nossos políticos, o nosso Brasil é governado por crianças feridas. É isso que acontece. Se você for olhar, é isso. Mas, enfim, voltando ao que você perguntou. É, Essa percepção da antroposofia, ela traz o ser humano num contexto onde ele faz parte dos ciclos da natureza. Só que o ser humano se ausentou desses ciclos. De 7 em 7 anos, que é chamado Lei dos Setênios, o ser humano ele tem verdadeiras mudanças de chave consciencial. Como que é tido essa mudança de chave consciencial? Através de crises. Então, o ser humano, ele entende que crise é algo horrível. É algo que, nossa, estou perdido, estou em crise. Não, a crise para a antroposofia é como se o universo pegasse nos teus dois ombros, te desse uma chacoalhada e falar: vamos olhar para outra vertente, velho. Vamos olhar para uma nova percepção, sabe? E essa crise, ela vem como um movimento de engrandecimento. Ela vem como um movimento de evolutivo. Qual é a minha melhor versão? O que é que eu estou precisando fazer? Então, quando você chega na crise dos 21 anos, você encontra uma crise específica. Com 28 anos, existe uma crise que é chamada de crise dos talentos. Você não sabe se você quer ser terapeuta, se você quer ser corredor, se você não sabe de nada disso. Isso é normal em todo mundo. Tá, mas como que eu faço para passar essa crise? Aceitando. Só isso. Primeiro, eu preciso reconhecer que eu estou em crise. O segundo é aceitar essa crise. O terceiro é eu aprender a formular as perguntas. As respostas, elas não surgem do nada. As respostas, elas surgem através das perguntas. Esse é o grande ponto que eu vejo que as pessoas elas estão procurando o tempo todo respostas. Não é a resposta que você tem que procurar, é a pergunta.
O que eu quero da minha vida? Como que isso chega até mim? E aprender a colocar o corpo nisso tudo, porque o teu corpo, ele sabe exatamente o que é que você está querendo, sabe? A mente não. A mente quer pirofagia, a mente quer zona de conforto, a mente quer, não, vamos ficar aqui que aqui tá legal. Não, não tá legal, cara. A zona de desafio é que é legal. A zona de desafio não é entrar no olho do furacão e querer parar o furacão como eu fiz em inúmeros momentos da minha vida. Porque isso você tem que ter muita energia para poder fazer. Estar em zona de desafio é o tempo todo olhar para a crise e falar, eu não sou a crise, eu estou passando pela crise. Nossa, entende? isso Então, é uma chave que quando vira, a pessoa para de ficar naquele desespero, ela só, tipo, beleza, vai passar. Exato. Então, por exemplo, dentro da biografia humana, eu tenho pacientes que têm 35, 38, 40 anos que ainda moram com os pais. Isso é uma das coisas mais trágicas do mundo, cara. O maior atraso que você pode ter na tua vida é, após os 21 anos, ainda morar com seus pais. Por quê? Porque pela biografia humana, com 21 anos, eu preciso pegar a minha mochila que eu recebi de Deus e sair para o mundo. Eu preciso conhecer novas possibilidades, eu preciso conhecer a minha verdade, porque até então eu estou imerso na verdade do papai e da mamãe. É uma verdade que não é minha. A forma com que eu como, o tipo de comida que eu como eu como, sabe? E você começar a resolver seus problemas, né? Você, igual tem um Exato. vídeo do Porta dos Fundos que eu acho genial, que ele vai morar sozinho a primeira vez, e aí ele abre a gaveta, ué, mas cadê minha roupa lavada? Ele abre a geladeira, cadê a comida? Não tô entendendo. Exato. Aí ele reclama com o corretor que o imóvel tá estragado. Uhum. Cadê a casa que brota tudo? E você pode ver que pessoas que ficaram o setênio lampejo para sair de casa é com 21 anos. Se essa pessoa, até os 28 anos, do 21 aos 28, ela tem um conflito interno. Eu quero sair de casa, mas está difícil, e aí eu tenho escassez, eu estou sem grana, não sei como que eu vou bancar isso. Beleza. Passou dos 28, a mente ganha a zona de comodidade. E aí é dificílimo. Pessoas que têm de 28 a 35 anos, muito dificilmente ela vai entrar num processo. Ela vai entrar não, eu vou ficar aqui mesmo, tá tudo ok e tal. E com 35 anos, eu encontro uma crise que é chamada crise da autenticidade. Eu não sei se eu quero casar, se eu quero viajar pelo mundo, se eu quero comprar uma bicicleta, o que é que eu quero fazer. E muita gente nesse setênio patina demais, porque se sente insuficiente, se sente errado, sente que está fora. Nossa, meu amigo com 35 anos, ele já está bem resolvido, ele já está com família, com 2 filhos e com uma empresa, e eu não tenho nada. O que é ter alguma coisa? Essa era a verdade dele. A verdade, eu não tenho filho, não tenho empresa, eu tenho liberdade, eu tenho tempo. Essa foi a escolha que eu fiz. Para mim, ser rico é ter tempo. Então, eu, por exemplo, vai terminar aqui, eu vou ter tempo para sair, para comer onde eu quiser, eu vou para uma cachoeira, depois eu vou atender, é eu que vou fazer. Ah, mas eu tenho 42 anos. Eu poderia estar rico dentro do perfil que todo mundo quer, todo mundo acredita que né? Ter muita grana, ter uma empresa, ter um know-how. Não, velho, para mim ser rico é ter tempo. Ter tempo para fazer o que eu quero. Entende? E acho que cada pessoa vem para esse mundo, né, encarna nesse planeta com alguma necessidade de aprendizado diferente uma da outra, né? Então, sim, quando a gente se compara muito com os outros, a gente fica nesse lugar de, fulano tá melhor nisso, mas eu tô melhor, sei lá, o meu relacionamento tá ótimo, mas o fulano ganhou, tem um emprego dos sonhos. Então, é só a gente entender que quando a gente entra num lugar de comparação, a gente já tá errado, porque nunca vai ser igual. E às vezes o que você tá vendo da vida do outro é só um fragmento ali, principalmente rede social, né? Que faz a gente ver só o mundo ideal da pessoa, as viagens. Eu sou o maior exemplo disso, né? Eu lembro que em 2019 eu fui fazer uma viagem com a minha ex-companheira que você conheceu e tava todo mundo vendo as fotos falando, nossa, que viagem incrível. A viagem tava uma bosta, tava horrível. Eu tava postando
É óbvio, vou postar o quê? As tretas que a gente estava tendo, os problemas que a gente estava tendo? Não, eu estou publicando o que eu quero que os outros vejam. Então é importante entender que quando você vê uma digital influencer, uma blogueira, e nada contra, porque eu também já virei blogueiro e já virei digital influencer, e tá tudo ok. Só que a grande diferença é que eu mostro a minha realidade. Eu falo, ó, velho, eu tô no mesmo barco que vocês, cara. A diferença é que eu resolvi olhar para o barco. Eu resolvi olhar para as minhas questões. Eu decidi não mascarar mais. E atualmente, por exemplo, dentro desse relacionamento que eu tenho, foi um acordo que eu tive com a minha companheira. Por gentileza, cara, vamos nos despir das nossas armaduras e vamos falar o que a gente está sentindo. Que se não gostou de alguma coisa, expõe, diz, olha, eu não gostei daquilo, daquela forma, desse jeito. Porque a base das relações hoje, elas são conduzidas por gatilhos emocionais. Eu costumo dizer, relacionamento afetivo amoroso não é para jogar videogame. Não é para você ficar apertando o botãozinho do teu parceiro ou não. Muito pelo contrário. Se você já sabe desse botãozinho, você precisa desenvolver uma compaixão e algo que realmente esteja incrustado dentro do amor para que você acolha essa pessoa quando ela está acionada e não fica brincando com os botãozinhos dela. Tá vendo? Isso Testando, aí é né? Para coisa ver muito até amor. onde ele aguenta, né? Você tá igualzinho a tua mãe. E você tá igual. Esse jeito que você fala é igualzinho o teu pai. Não, isso não funciona. Sabe para que significa esse tipo de comunicação? Fazer com que o outro se sinta culpado, com medo ou com vergonha. É só isso. Isso é o E contrário de uma a comunicação amorosa. Edu, e a comunicação não violenta, ela é sobre isso? Sobre uma forma mais, como que é? É, Também é isso? uma, ela foi desenvolvida por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, e que ela veio com o intuito de trazer uma nova possibilidade de linguagem, uma nova forma de comunicação aonde eu enxergue o ser humano como ser humano real, sabe? E esse nome, comunicação não violenta, ela veio do radical em sânscrito chamado ahimsa, que era uma palavra que o Mahatma Gandhi utilizava muito, que era o conceito de não violência. É a tradução mais próxima que chega. Então, dentro dessa percepção, ele foi trazendo que a grande maioria das movimentações contrárias a essa amorosidade que o ser humano está fazendo é porque ele tem necessidades humanitárias universais que não foram atendidas na sua infância e que ainda não estão sendo atendidas. Então, por exemplo, hoje em dia, uma pessoa, o homem trabalha para fora, a mulher trabalha para fora. Antes de eles tomaram café da manhã e nenhum dos dois lavaram a sua louça. A mulher chegou antes. Ela chega e ela conta um teatro mental para ela. Filho da mãe, cara, ele não lava nem o copo dele. Não acredito que ele não tirou nem a mesa. Olha a sujeira que tá isso e não sei o que e tal, tal, tal. Ela começa a contar um diálogo dentro dela. O marido chega e ele fala assim: oi, boa noite, amor, tudo bem? Boa noite por quê? Como assim boa noite? Mais uma vez você deixou a louça desse jeito e não sei o que e tal, tal, tal. Essa é uma comunicação meio que padrão. Por quê? Porque o gatilho dela foi acionado, aí acionou o dele por essa desaprovação, e aí, dentro dessa comunicação que está estabelecida entre os dois, é uma comunicação com o objetivo de fazer com que o outro se sinta com medo, culpado ou com vergonha. Dentro de um processo da comunicação não violenta, como que seria isso? Oi, boa noite, amor, tudo bem? Está tudo bem? Eu não me sinto cuidada quando eu chego aqui em casa e eu vejo a louça dessa forma. Como que seria para você se eu lavasse, você enxugasse, a gente conversasse um pouco sobre o nosso dia e a gente otimiza o trabalho? Porra, tem uma Aí já diferença. traz o problema e a solução, né, de uma vez Entende? só. Exato. Então, tem uma possibilidade nova aí. Possibilidade essa que a gente ainda não sabe usar. Por que que nós não sabemos usá-la? Porque a nossa criança interior ferida é acionada a partir do gatilho
e ela sequestra a gente em determinadas emoções. É muito mais fácil eu ficar emburrado e falar, não, pode deixar que eu lavo isso daqui, e depois eu ir com uma carga energética, tomar um banho, e sair do banho ainda tá bicuda. Não precisa, sabe? Então, é óbvio que é todo um trabalho, mas é por isso que eu digo que, para mim, é uma percepção pessoal, que nem aqui, ó, a Silvia disse, mas aí fica difícil esse controle. Exatamente, não é difícil, é desafiador, é uma nova proposta de linguagem. E por que é tão difícil, pegando esse gancho que a Silvia trouxe? Por que é tão desafiador? Porque está incrustado na minha memória celular ser agressivo, cobrar, fazer com que o outro se sinta culpado, porque era assim que a papai e a mamãe conduziu a nossa criação. Então, eu não tenho outro parâmetro. Quando eu faço o curso Origens, eu tenho uma possibilidade. Quando eu faço um trabalho terapêutico, eu tenho essa possibilidade. Quando eu faço qualquer tipo de movimentação, é uma escolha. Eu só posso colher banana plantando banana. Não dá para colher banana plantando maçã. Não dá. Então eu preciso fazer escolhas diferentes que a minha mãe e o meu pai, ou seja, que famílias disfuncionais não tiveram. É importante vocês entenderem que não existe culpabilidade de papai, mamãe ou de que quer que seja. Você passou e vai continuar passando o que você precisa curar na tua vida. Isso é física quântica, cara. Você atrai o que você precisa curar. E é importante também entender, se eu não me engano, acho que isso é uma fala do Bert Hellinger, o pai das constelações. Ele diz assim, curar alguma coisa não quer dizer que ela vai parar de existir. Quer dizer que ela não vai comandar mais a sua vida. Total. E às vezes as pessoas colocam a culpa nos pais, mas a gente não viveu a vida que o pai viveu. Então, às vezes, o pai teve uma vida pior ainda. Uma criação pior ainda. Tiveram. E ele está tentando fazer o melhor para você, né? Dentro das possibilidades, das ferramentas que ele tem, né? Mas é difícil. Com certeza. Desafiador. Né? Isso, desafiador. Então, é exatamente isso. É só através do trabalho de autoconhecimento que vai ser possível plantar banana e colher banana. Né? Então é por isso que eu digo que, para mim, percepção pessoal de quem está nesse caminho, de quem trilhou alguns caminhos, não acredito em cura sem olhar para a infância. Não acredito. Entende? E, bom, aí, Edu, só fala para o pessoal, já que a gente falou tanto do curso Origens, né? Quando que vai abrir as inscrições? Se já está aberto? Como que a pessoa faz para se inscrever? Tá, é assim, ó, o curso, ele tá na 6ª edição, é muito legal porque eu disse que o curso, ele foi tão potente e é tão potente que nós já temos as originetes. O que são as originetes? São as mulheres, eu falo mulher porque infelizmente o número de homens é muito menor, representa 10%, e isso significa que as mulheres, como sempre, estão muito mais preparadas para o autoconhecimento do que nós homens, né? Tem pessoas, na verdade 30 pessoas, fizeram o Origens 1, Origens 2, Origens 3, Origens 4, Origens 5 e vão fazer o Origens 6. Ué, mas não é o mesmo curso? Sim, é o mesmo curso, mas nós somos como verdadeiras cebolas. Nós temos inúmeras camadas. E cada vez que você faz o curso, você tira uma camada. Relatos que eu tenho tido das próprias meninas. Aqui tem algumas que fizeram, se quiser se manifestar aí, fiquem à vontade. Então, o curso, na verdade, ele está na 6ª edição. São mais de 500 pessoas que já foram transformadas pelo curso ao redor do mundo todo. Já teve edição que nós tivemos 18 países participando, com 108 pessoas. E ele é um curso online, um curso conduzido por mim, ao vivo pelo Zoom. É um curso terapêutico. Por que ele recebe o nome terapêutico? Porque existe a possibilidade de você... A Cairoli aqui, por exemplo, que é a Aileen, ela fez 2 vezes o curso também. Obrigado, querida. Existe a possibilidade de você
Caso não consiga participar ao vivo, assistir o link depois, mas sempre que você faz ao vivo é muito legal. Por quê? Porque existe a possibilidade de você fazer terapia ao vivo. É isso que é a minha intenção. Tem muitas pessoas que entram em processo e eu conduzo como se eu estivesse fazendo um processo terapêutico só eu e ela. E é fantástico, porque serve para todo mundo. Então, você participou do curso, né, Amanda? Você sabe o quanto é potente, o quanto é importante, o quanto é interessante e o quanto ele realmente vale a pena, né? Então, o curso ele é dividido em 4 módulos, 2 sábados e 2 domingos, das 9 da manhã até 1 hora da tarde. A gente sempre tem um intervalinho nisso tudo, mas modéstia à parte e relatos que eu recebo de todo mundo diz que é muito fácil ficar 4 horas ouvindo eu falar. Então, eu particularmente não dou conta de ficar 4 horas num curso ouvindo alguém falar. Só que como o curso ele é muito dinâmico, não é um monólogo, eu não estou aqui dando palestra ou falando, é uma troca, né? Então eu apresento o conteúdo, depois apresento exercícios, depois apresento a troca, e através dessa troca as pessoas vão entrando em processo e eu vou conduzindo o processo dessas pessoas da forma mais amorosa e segura possível, né? Então... Nossa, é incrível. Quem já participou, assim, não tem nem palavras, né? Tem uma chuva de depoimentos e é legal que é um processo que ele impacta em todas as áreas da nossa vida. Impacta nos relacionamentos afetivos, familiar, impacta na vida profissional também, né? De você conseguir se posicionar melhor na sua vida profissional. Então, assim, nossa, sem palavras. E uma das coisas que eu mais aprendi também nesse curso foi sobre o merecimento, de trabalhar o merecimento, né? De você não deixar a vida te levar, trabalhar o que você merece mesmo, de verdade. E eu acho que às vezes a gente deixa a nossa vida ir rolando, 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 e a gente não tem esse posicionamento de decidir o que a gente quer. E eu acho que participar desse curso é um primeiro passo para essa decisão, de falar, ó, agora eu é que mando aqui, eu é que vou me permitir essa experiência para ter uma transformação profunda, né? E não ficar só na superficialidade, como muitos trabalhos terapêuticos e também muitos, por exemplo, como eu falei no comecinho da live, né? A gente tentar tratar só o campo energético, fazer uma limpeza, uma defumação, ou viver consagrando a ayahuasca, por exemplo, viver em rituais de ayahuasca e não fazer um trabalho profundo de resgate da criança interior, isso não vai mudar, vai ser sempre uma mudança superficial, né? Então, acho que é fundamental para quem quer virar o jogo de verdade. Tá bom? Para retomar a rédea das vidas, né? Da vida. Então, a partir do momento que você está com as rédeas da tua vida nas suas mãos, você tem condição de fazer escolhas muito mais leves, muito mais precisas, né? Então, eu acho que se você vê, a gente está aqui, ó, com 94, 100 pessoas oscilando faz mais de meia hora. Provavelmente são pessoas que não saíram da live, né? Então, se você está aqui na live, é porque você tem uma sede de autoconhecimento, você tem uma sede de sair desse processo repetitivo. Então, venha fazer. E agora, uma coisa que eu quero deixar bastante clara, que eu deixo nas lives. Eu não faço curso, isso não é papo frouxo, isso é real, tá? Eu não tenho papo frouxo, aqui é papo reto mesmo. Eu não faço o curso para ganhar dinheiro. Eu, graças a Deus, eu sou muito bem financeiramente por vários outros quesitos e várias outras escolhas que eu tive. Se você está assistindo aqui, entenda isso, tá? Isso é importantíssimo. Se você está assistindo aqui a live e você sente que você quer participar, mas que você não tem condições financeiras pelo valor que está o curso, me chama no direct que eu vou analisar questão por questão específica. Agora, preste atenção nisso que eu vou dizer. Se você tem condições e você está dizendo que não tem condições por causa disso que eu acabei de dizer, desculpa, minha querida e meu querido, você vai encontrar uma bucha para o resto da sua vida. Isso não é praga, isso se chama escassez. Você está vibrando escassez. Você está alimentando a escassez que existe dentro de você. Então, hoje, se eu não me engano, o curso está no segundo lote, acho que ele está R$ 530. Um pouquinho mais o valor que ele está do valor de uma sessão comigo, tá?
Esse valor de R$ 530 ou 560, não sei, ou 600, não é mais do que 600. Ele tem condições de ser dividido até em 12 vezes no cartão. Tem muitas pessoas que não têm cartão, que elas precisam dividir em 4 vezes, e elas não têm condição. Entre em contato comigo e eu vou dividir no particular, na confiança, como eu sempre fiz. Se você deixar de me pagar, não é 100, 200, R$ 300 que vai me deixar mais rico ou mais pobre. Mas 100, 200 ou R$ 300 contra a verdade que te habita vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então, eu vou repetir. Não entra nessa de, eu tô sem grana, eu queria tanto fazer, quando é o próximo? O próximo não vai ser nesse formato. O próximo não vai ser com o Edu 24 por 48 ali online, porque me demanda muita energia e eu não dou conta. É por isso que eu até fiz uma parceria com a Amanda para ela poder me auxiliar, porque ela é uma exímia condutora de terapeutas que estão na zona de mesmice para a zona da amplitude, né? Então, se você que me acompanha e não conhece o trabalho da Amanda, por gentileza, começa a seguir ela, porque ela realmente sabe o que ela está fazendo, né? E eu sinto feliz porque eu também fui uma das pessoas que desbloqueou ela nesse processo. Então, para mim é uma satisfação muito grande em ver onde a Amanda está hoje, sabendo que eu também fiz parte disso tudo. Então, com certeza. É isso, Gardênia. São 4 encontros, 2 sábados e 2 domingos. Encontre qualquer empecilho, menos esse do financeiro, porque esse eu não engulo, tá? Já teve pessoas que fizeram voluntariamente? Já, com certeza. Mas eu só quero deixar uma coisa aqui clara. 30% de tudo o que eu ganho como terapeuta ou nos cursos é voltado para um santuário de animais chamado Ahimsa Santuário Vale da Rainha. Então, são animais em extrema condição de vulnerabilidade e que eu ajudo esse santuário dessa forma. Então, eu já faço muito trabalho voluntário, mas eu não vou deixar de acolher algum ser humano que está na sua dor e que não tem condição financeira de fazer o curso, tá bom? Então, acho que é isso. O link está na bio, pode me chamar inbox. Se vocês quiserem chamar a Amanda também pode filtrar vocês. Enfim, o curso é dia 6 de novembro e é isso. Acho que a gente conseguiu trazer tudo que estava, né? Se você está na dúvida em fazer ou não fazer, pode entrar em contato comigo ou com o Edu e a gente esclarece como que é o curso, como que ele pode te ajudar nesse processo de transformação. Mas o que o Edu falou é muito importante, assim, esse curso ele não vai ser disponibilizado nesse formato por muito tempo, né? Não, por muito tempo não, esse é o último. Esse é o último. Porque energeticamente eu não dou conta mais. Então eu preciso fazer o processo de aulas gravadas, com encontros, tudo mais. Mas ao vivo, 24 horas, 24 horas não, ao vivo, 100% como era, eu não tenho condições mais de fazer, porque é muita, muita demanda energética, muita. E esse é um dos motivos que o Edu está buscando pessoas para facilitar esse método, né? Então, a gente está disponibilizando, ele está abrindo esse método para que outros terapeutas sejam multiplicadores dessa cura, do resgate da criança interior. Então, assim, se você se identifica com isso, se você já entendeu que o único caminho de transformação profunda é curando a criança interior, esse é um convite para você que é terapeuta ou que sonha em ser terapeuta, sonha em fazer uma transição de carreira, já começando com a ferramenta certa, né? Com a ferramenta que realmente dá resultado. O Edu, para quem não sabe, o Edu ele é terapeuta há bastante tempo e ele estuda o autoconhecimento há 20 anos. Então, assim, ele tem uma bagagem imensa. E por ter a agenda muito cheia, apesar dele cobrar caro modo de falar, né? Custoso, ele cobra custoso. ele cobra R$ 450 a sessão e mesmo assim ele não tem horário na agenda mais. Ele tem a agenda lotada, ou seja, esse método, ele dá muito resultado. E eu tô falando isso porque eu já fui também, já fui paciente do Edu, ele já foi meu terapeuta e eu vi uma transformação imensa na minha vida. Por isso que eu tô aqui. Eu não estaria aqui falando isso se eu não soubesse a fundo o que é esse método. Tá bom, gente? Então, se ficou alguma dúvida, se alguém não entendeu alguma coisa, fala com a gente, que a gente vai esclarecer tudo.
E, Edu, você tem mais alguma coisa para falar? Você acha que faltou alguma Não, informação? só agradecer e assim, em cima de toda essa fala que você trouxe, para mim é muito, muito gratificante, de verdade. Algumas pessoas que não me conhecem aqui pode achar que é jogada comercial, que é não sei o quê. Só para não perder a resposta aqui da Adri, o certificado, a partir do momento que você pede, ele é emitido, tá, Adri? Então, tem muita gente que acha que isso é papo frouxo, e também eu não tenho nada a ver com a forma que a pessoa interpreta o que eu estou dizendo, né? Mas a minha satisfação real é ver uma pessoa como a Amanda, que estava num trabalho legal, não estava limitada nem nada, mas a partir de um trabalho que nós desenvolvemos, trouxe novas possibilidades. Então, quer dizer, Muitas, muitas. não sou eu, Edu, que sou responsável pela Amanda estar atingindo novos níveis agora, mas eu, Edu, sou o responsável em ser o carteiro. Eu sou aquele que entregou a mensagem, sou aquele que levou novas possibilidades. Então, para mim, quando eu vejo, quando as pessoas me procuram, o que eu costumo dizer existe um matagal que você está cortando com uma foice. Eu já tenho um trator. Então eu passo o trator e desmato tudo ali, e aí eu te mostro, falo, olha, tá vendo que tinha vários outros caminhos e que você não estava enxergando? Agora você vai decidir qual é o caminho que você vai tomar. Então, Total. quando eu vejo uma pessoa como você, que está alçando novos voos, que já está numa outra movimentação e que passou pelas minhas mãos de forma terapêutica, é isso que importa. Hoje eu atendi uma mulher que está na quarta sessão, a primeira sessão dela, ela estava assim, a vítima encarnada. Hoje ela estava reluzente, assim, e ela falou, nossa, cara, mudou tanta coisa. Eu falei, pois é, não fui eu. Não dá esse mérito para mim, esse mérito é teu, velho. Porque a Nossa. base do meu trabalho terapêutico é ajudar a pessoa a olhar para o espelho e falar: você é foda. Você conseguiu hoje fazer algo que ontem você não conseguiu fazer. E não permitir que a mente diminua os esforços que você está fazendo. Tem pessoas que têm capacidade de fazer um movimento muito grande, tem pessoas que têm condições de fazer um movimento desse tamanho. Não interessa se é desse tamanho ou se é desse tamanho. O que interessa é que está havendo movimento. Então, quando se tem movimento, Exatamente. você não está no mesmo lugar. Então, é E a isso. pessoa tem que querer, né? A pessoa tem que querer passar por Exato. isso, porque se alguém pediu para você fazer o curso, é porque a pessoa enxergou que você precisa, mas só você vai É poder se lógico. abrir para isso, né? E para quem É perguntou lógico. sobre o certificado, o curso para terapeutas, ele tem certificado e o certificado ele é também, a gente tem certificação da ABRAT, que é a Associação Uhum. Brasileira de Terapeutas Holísticos. Então é um certificado bem legal e bem assim, válido para o mercado. Então, Uhum. você, com certeza, você que é terapeuta, pode ficar tranquilo em relação à certificação, tá bom? Gente, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrar por aqui. Gratidão, Edu, por tudo, desde Eu que de agradeço, sempre. querido. E parabéns pelo trabalho. A gente sempre fala, né, o quanto ele é fundamental. Parabéns mais uma Uhum. vez. E deixa eu ver Valeu, se tem querido. mais alguma dúvida aqui, mais nada. Não, Então é quem tiver isso, também pode gente. me mandar lá inbox. Eu não tenho equipe, é o Edu que responde, e é por isso que demora para eu responder. Mas eu vou responder todo mundo, tá? Mas eu não tenho equipe. Agora que está sendo montada uma equipe que está entendendo quem é o Edu, como o Edu conduz, para que faça algo dentro da nossa linha, né? Então, existe. Eu vou responder todo mundo, tá? Eu já vi aqui que enquanto a live está acontecendo, chegou mais ou menos umas 15 mensagens inbox. Então só peço um pouco de calma que eu vou responder todo mundo. E que é um grande prazer. Não permitam, vou falar mais uma vez para encerrar, não permitam que alguma coisa relacionada à escassez, falta de dinheiro, faça com que você fique travado e não faça determinado movimento, tá? Eu estou aqui para ouvir e tentar ver o que cada história está me trazendo para ver o que eu consigo acolher, tá bom? Certo. Eu vou só responder a pergunta da Valdirene aqui para a gente encerrar.
Valdirene, esse curso que vai ser lançado agora, o link está na bio do Edu, é um curso para autotransformação, é para você se trabalhar. O curso profissionalizante, né, que é para usar esse método para ajudar outras pessoas, ele vai ser lançado no ano que vem. Possivelmente ou em dezembro ou no ano que vem. A gente ainda está estudando a data, tá? Mas só para você entender que são duas ferramentas diferentes. Uma é Se para depender de você, é autotransformação. dezembro, né? Então, Se vamos depender ver como da é que o Amanda, Edu vai vai ser estar aí dezembro. nos compromissos dele, mas ou em dezembro ou no ano que vem. Aí a gente vai ver e deixa rolar, né? Mas é Isso, isso, não, então. São mas duas vai coisas rolar. diferentes, tá? Uhum. Mas assim, independente do curso seu, profissionalizante ou não, o trabalho de autodesenvolvimento que alguns psicólogos fizeram nesse curso, os relatos que eu ouvi já estou utilizando as ferramentas que eu aprendi no curso Origens com os meus pacientes. Então, quem fizer o curso Origens e quer trabalhar com a técnica e tem alguma dúvida, ela vai ter livre acesso a mim, vai me perguntar, Edu, então, estou querendo conduzir isso com o meu paciente, como que eu posso fazer? E eu vou dar uma assistência, mas o curso real, profissionalizante do método Origens, está sendo elaborado ainda, tá? Tá ótimo. E é Então, acho isso. que ficou bem claro. E é isso aí. Gratidão aí todo mundo que Obrigado, acompanhou a querida. gente. Bom almoço para quem não almoçou, que agora eu vou Valeu. almoçar, que eu já tô taurina, meu Eu estômago já tá também. assim. Vamos! Eu também. Então tá Gratidão, bom, gente. Quem tiver gente. qualquer dúvida, estou à disposição aí também. E bora cuidar dessas crianças aí, que é a única forma da gente conduzir essa nova humanidade. Com certeza. Gratidão, Edu. Um beijão. Beijo, querida. Valeu. Valeu.